Está começando o Delivery em Foco, um bate-papo sobre empreendedorismo, execução e resultado, com conteúdo prático, experiências reais e insights de quem vive o jogo todos os dias. 1, 2, 3. Fala, jovens! Bem-vindos a mais um episódio do Delivery em Foco. Hoje a conversa vai ser rica, vamos falar de futuro que já é presente. Donaldo Fontes dispensa a apresentação. Vou deixar que ele fale dos detalhes dos seus conhecimentos, das suas empreitadas, mas o cara é um gênio, visionário. Aos poucos vem consolidando a estruturação de um ecossistema para fomento do food service. Para você que já está, para você que quer entrar, é uma oportunidade, é um veículo, mas muito diferente do que todo mundo imagina. Dark Store e Kitchenfy são as operações principais do Donaldo. Dark Store é aquele que investe o seu tempo, se dedica, é uma operação onde você disponibiliza o produto e não é trampolim, é para de fato quem quer escalar o negócio e focar no que é importante, produção. Fala aí, Donaldo. Fala, Guilherme, beleza? Prazer demais estar aqui com você, mais uma conversa aqui, sempre muito produtivo, sempre muito rica. Tá aqui com você. E aí, só você já entrou nesse gancho aí do que são as empresas, só para já deixar o nosso ouvinte aqui já sabendo o que a gente faz. A gente surgiu em 2020, né, com a Kitchenfy, a empresa da qual eu sou sócio, e a gente opera construindo e alugando dark kitchens. Então hoje nós temos 2 hubs, totalizando 40 cozinhas, onde a gente aluga, né, essas cozinhas para empreendedores do mercado de alimentação operarem o próprio delivery, certo? Hoje a gente está com 100% de taxa de ocupação. E a partir disso a gente entendeu que existiam algumas dificuldades do operador de food service, principalmente mão de obra, logística. Sim. E falta de recurso para você conseguir crescer e escalar a operação. Então, diante desses desafios que a gente vivenciou na prática ali com o nosso cliente, vendo ele lá, ele batendo cabeça, ele sempre lá na operação, faça sol, faça chuva, sábado, domingo, feriado, sempre lá na operação, a gente... Cara, acho que a gente consegue agregar mais valor aqui para os nossos clientes. E aí a gente desenvolveu o serviço de Dark Store, né, que leva o nome da empresa. E Dark Store são centros de distribuição urbanos, né, que atendem exclusivamente pedidos online. Então hoje a gente assume toda essa parte de infraestrutura física e digital para a gente tocar a operação de hoje centenas de parceiros que avançam o estoque para os nossos dark stores, para os nossos CDs, e a gente cuida de toda a operação todos os dias de 11 da manhã até as 11 horas da noite. Então a gente atende muitos clientes ali que trabalham com cervejaria, muitas confeitarias, muitos produtos que trabalham com congelados, pessoas que têm exatamente essas dificuldades que a gente falou no início, de mão de obra, de quero abrir uma loja, o que eu faço? Vou alugar uma dark kitchen, eu vou alugar um ponto na rua e vou contratar gente, vou reformar o ponto, vou comprar equipamento, perde-se um grande tempo com isso e muita grana. Então a gente entende que esse modelo não é que o PDV está ultrapassado e ele vai morrer, pelo contrário, ele se desenvolve justamente porque o mercado evoluiu para um outro formato, justamente onde o delivery ele hoje concentra uma boa parte do faturamento de muitas operações. Sim. E aí, diante disso, a gente quis criar essa infraestrutura para o cara, em vez de abrir uma loja, a gente assumir toda essa operação. Então, a gente tem todos os equipamentos, a gente já tem toda a equipe profissional e a gente já tem os pontos hoje, Vitória, Vila Velha, Serra, no Espírito Santo e em São Paulo. Hoje a gente opera também Dark Stores lá e a gente toca hoje a operação para diversos parceiros. E eu fico muito feliz a gente conseguir gerar valor para um monte de gente e é muito legal ver esse movimento do mercado e a gente fazendo parte de todo esse desenvolvimento do delivery aqui no Brasil. Sim, o movimento é a palavra, né? Acho que é o que eu falei ali na apresentação, é um ecossistema que vocês estão criando que empacota, né, tudo que é operação relacionada ao delivery. E até vou daqui a pouco fazer uma pergunta sobre pegando um gancho no que você falou, mas eu sei que você tem sócios,
mas por trás de todo esse ecossistema que E foi exatamente na pandemia, quando tudo fechou, que aí eu pensei que havia uma possibilidade ali de, cara, vamos tirar alguns projetos aqui do papel e vamos fazer acontecer, porque tem uma oportunidade aqui para a gente se transformar e, enfim, então veio muito disso, veio muito de casa e muito das coisas que eu vejo mesmo. Legal, cara. Então tá no DNA, né, o empreendedorismo. Acho que é muito da relação, empreender tem uma relação direta com aceitar tomar risco, né? Isso já tá no DNA, então facilita de fato muita coisa, Total. né, cara? Muita coisa. E você falando assim da modelagem da operação, eu acho que antes da gente entrar assim no tema, porque é o que a gente vai falar, né, sobre a operação Dark Kitchen, a operação Dark Store, parece, mas não é a mesma coisa. Pra gente desmistificar, né? Porque as pessoas, elas entendem, assim, mais por conversas assim, de boteco, as pessoas entendem isso de uma forma assim um pouco deturpada, e não estou generalizando, né? Então, assim, só para a gente desmistificar, Dark Kitchen é uma operação para quem? Dark Kitchen é uma operação para quem quer ter um delivery funcionando sem a necessidade de você precisar investir em infraestrutura e atender o cliente. Você focar esforços numa operação super enxuta, onde você consegue alugar uma cozinha e tocar uma operação, seja uma operação de tudo quanto você quiser. Hoje a gente atende franguinho, sushi, hambúrguer, marmita, tudo quanto é tipo de produto, né? Agora, a pessoa que quer, por exemplo, já tem um produto já pronto, que não demanda manipulação, aí ela consegue operar na Dark Store, onde ela avança esse estoque e a gente vai tocar essa operação para ela. Ela produz, supostamente, então, ela produz em casa, remete isso para a tua operação, para o seu centro de distribuição, e vendeu, você se encarrega de entregar. Exato. Simplesmente assim. A gente trabalha com muitos clientes que têm a produção dentro de casa, outros clientes que têm fábrica, indústria e ainda assim tem essas mesmas dificuldades que a gente citou no início. Então a gente acaba até sendo muito versátil, porque no final do dia eu quero democratizar o acesso ao delivery. Se é difícil para o cara que tem uma fábrica e ele está fora ali da cidade, no local onde não tem uma grande demanda de delivery, mas esse cara ele gostaria de operar no iFood, ele gostaria de estar nos aplicativos de delivery. Então, a gente tem o objetivo para ele, para criar esse canal no delivery e criar para ele um diferencial competitivo. Para a pessoa que opera dentro de casa, uma confeiteira, por exemplo, que está ali dentro de casa produzindo, aí já ela tem outras dificuldades, que ela precisa pegar e precisa ficar o dia inteiro em casa, na operação, não consegue sair, mas às vezes precisa comprar um insumo, às vezes precisa pegar o filho na escola, precisa fazer alguma coisa, e aí por conta disso ela fica muito refém dessa operação. Então no final do dia, falta tempo para o empreendedor pensar no negócio, para o empreendedor focar naquilo que realmente gera alavancagem. Então, a nossa proposta de valor, ela é muito clara, Guilherme. Ela avança esse estoque pra gente, deixa a gente tocar essa operação para você, porque a gente vai vender muito mais do que você conseguiria vender, porque nossas operações elas se tocam todos os dias, de 11 da manhã até as 11 horas da noite. Então, com isso, você consegue centralizar a produção com você e a partir disso você distribui aqui para as nossas Dark Stores e a gente vai fazer a roda girar para te permitir ter tempo
e tempo é custo de oportunidade para você focar em outras avenidas de crescimento, você focar em desenvolver outros produtos, em parcerias estratégicas, em abrir B2B, enfim, e coisas que você tiver dentro de casa ou na sua loja física, com o iFood lá ligado, você dificilmente consegue ter esse tempo para você sair da operação e pensar o seu negócio de uma forma mais estratégica. Produção de conteúdo rico, né, cara? O mão na massa vende muito. Então, de fato, o tempo, ele é algo muito estratégico. E a gente cita um exemplo da produção caseira, né? Então, assim, é uma forma de profissionalizar o negócio numa estrutura plug and play. Mas vou dar outro exemplo. Eu moro em Domingos Martins, na região serrana de Domingos Martins, e tenho uma linha de produção, né, de geleia e biscoitinho. Eu faço contato com a Dark Store, disponibilizo meus produtos aqui, continuo lá em Domingos Martins, você vende e entrega para mim? É isso? Exato, exatamente. Cara, que incrível. A gente hoje atende, inclusive, clientes que são de fora do Espírito Santo. Então, por exemplo, tem clientes que a gente opera de Belo Horizonte, que enviam o estoque para cá, né? Ali tem um parceiro que ele trabalha com marmitas congeladas, ele envia mais ou menos 850 a 1.000 marmitas a cada 40 dias, mais ou menos. A gente armazena isso nas nossas câmaras frias, em freezer, e a partir disso é uma operação super legal, porque a gente está com esse cliente já tem mais de 2 anos, e a gente recebe esse produto, fica lá congelado, recebe o pedido, esquenta no micro-ondas ali rapidinho para o cliente, vende tanto congelado quanto quentinho também, e a gente sela na seladora que a gente tem lá na operação, e ali em 20 minutos está quentinho na casa do cliente. E esse parceiro tá lá em BH, ele veio para cá uma única vez. Ó, que legal. Só para ele ver se realmente o negócio é de verdade e tal, e enfim, foi super legal porque ele conseguiu expandir o negócio sem a necessidade dele investir muito capital e mobilizar capital, sem ele precisar investir o tempo dele, porque no final do dia o nosso tempo está cada vez mais escasso. Sim. Então, ele hoje está lá e hoje ele está vendendo aqui, sem a necessidade dele estar aqui. A gente toca essa operação ali para ele, flui super bem. Então, no final do dia, a Dark Solar consegue fazer exatamente, cumprir com esse propósito que eu falei anteriormente, de democratizar o acesso e de quebrar essas barreiras geográficas do delivery e possibilitar com que, hoje, se é impossível para a pessoa, né, ter uma operação em outro estado, é muito difícil, você precisa ser muito grande para isso. Hoje uma pessoa ela consegue pegar e fazer isso. Sim. Tá? Sem muitas dificuldades, terceirizando a operação. Então, por isso que eu falo que a gente está fazendo parte dessa revolução do delivery, que está vivendo um momento de muita transformação, e a gente está aí, cara, fazendo um serviço muito legal, gerando muito valor aí para muita gente. Para muita gente, cara. Eu acho que todas as barreiras que você falou, os obstáculos do CAPEX, do volume de capital necessário para você montar uma operação, né, para o delivery, né? Estou falando de infraestrutura, obra, saneamento, água, né? Então, gás, estrutura elétrica, é muito dinheiro investido. Se for receber gente, mais dinheiro ainda investido. Então, a pessoa tem ali uma operação plug and play, ela conectou, ela está vendendo no dia seguinte. Então, isso é incrível, mas tem um desafio que a gente não falou, que é a logística, né? A logística é um grande barramento. Então, se eu quero começar a operação no delivery, quanto menor o volume, é mais difícil de operar online, né? Então, se você tem um volume muito baixo, é difícil você ter entregador disponível em operações em nuvem, e é muito caro você ter um entregador fixo para uma volumetria baixa, né? E é legal que a estrutura que vocês montaram, que é de uma inteligência tamanha, que você, com um pouquinho pedido de muita gente, de vários clientes, você tem uma demanda concentrada em um ponto de coleta. Então, isso é algo muito atrativo para as operações de delivery hoje, né? Então, você consegue ter o entregador com muito mais facilidade, que consegue te permitir ter a performance que vocês têm. Isso é um detalhe importante, que as pessoas, elas fazem conta de muita coisa, mas não olham para o principal, que é a entrega. Não adianta vender online, você não vai conseguir entregar. Então, quando você começa um negócio ali dentro de casa ou num espaço afastado, ou às vezes até em núcleos, né, em bairros já populados ali com densidade demográfica, o desafio do delivery ele sempre vai ser grande, né? Porque você tem pouco pedido.
Então a tua operação ela supera essa barreira de uma forma muito elegante. Eu costumo dizer que toda operação de delivery é muito mais uma operação logística do que uma operação de alimentação, propriamente dito. Sim. Eu acho que hoje a galera precisa fazer essa mudança, né, e ter essa compreensão, porque às vezes tu tem lá 3 pessoas dentro da cozinha e 6, 7 motoboys ali na rua para fazer a roda girar entregando os pedidos. Cara, você tem um business de logística, então é importante ter essa compreensão de que e sair um pouco da cozinha para a gente entender e fazer e ter uma gestão logística do nosso negócio, que é exatamente isso que a Nexta faz com muito bem feito. Acho que o ponto é esse, né? A gente vai cumprindo, vai tampando. Olha a oportunidade nas lacunas que o mercado cria. Você falou que o mercado está em transformação. Na minha visão, ele está em processo de amadurecimento ainda, sabe? O delivery sempre existiu, mas ele nasceu de verdade na pandemia, né? Onde a gente teve volumetria de verdade. A gente desmistificou isso para pessoas que nunca tinham comprado online. Então, a gente tem um público crescente, uma demanda crescente e um mercado zero especializado. Até um outro exemplo que eu acho legal trazer, já queria superar essa fase da conversa, mas que é, por exemplo, coisas que eu esbarro como operador, como grande desafio, que é a relação do tempo prometido e o cumprimento disso. Então, você pega assim, restaurantes tradicionais com uma operação consolidada, ou seja, com uma base de clientes, ir para online é uma consequência, deixou de ser uma receita acessória, como você mesmo falou, pode se tornar inclusive a receita principal. Tem o case das meninas do Manapoque, de Vila Velha, 50% da receita delas está no delivery, então isso é um número incrível. Então, se não dá para não olhar para isso. E aí o que a gente percebe é restaurantes entrando no delivery, mas sem uma estrutura de desenho produtivo para atender o delivery. No puxadinho ainda. Exatamente, cara. Então o cara mistura processo, não respeita a ordem de comanda, porque o cliente está no salão reclamando ao vivo, então não respeita a ordem de produção, então vai cair no pedido, ninguém fecha funil, quer ver o funil cheio mesmo, aí atrasa 1 hora, 2 horas, 3 horas, e essa responsabilidade ela cai sempre no coitado do entregador, né? Se pegar o chat ali, você vai ver, o entregador tá demorando, o entregador... Eu tenho prints, né? Entregador chegar a ficar 1 hora em loja esperando um pedido, 45 minutos esperando um pedido. A gente conta todos os tempos. O tempo que ele gasta para chegar na sua loja, o tempo que ele fica lá esperando, o tempo que ele espera o seu cliente embaixo do prédio. Tudo é cronometrado e congelado esses tempos. Não foi sempre assim, isso a gente foi aprendendo, até para não absorver a responsabilidade do que não é nosso, né? Mas aí o ponto, falar tudo isso a tua operação de Dark Kitchen, ela também é um ambiente para quem quer testar o delivery, né? Então, por exemplo, eu tenho 3 restaurantes, mas não opero delivery. E, por incrível que pareça, tem vários, tá? Aqui tem vários. Eu olhar para a tua operação, para o teu modelo de negócio, é uma oportunidade. Eu levo, inclusive, as minhas 3 marcas para dentro de um espaço só, desde que eu tenha similaridade, né, de itens para a produção. Senão virou uma bagunça, né? Mas isso também encaixa bem, né, cara? Se eu quiser testar a minha operação no delivery, para não ter que fazer investimento de infra na minha cozinha, que de repente não é nem só pro trampolim, cara. Isso acaba que fica, né? Porque é uma operação muito bem estruturada, né, cara? Eu tenho tudo lá para fazer, né? Exatamente. Você depende ali do que o operador está buscando. Você falou ali, às vezes, que o restaurante ele está operando... atendendo o salão e atendendo delivery ao mesmo tempo dentro da mesma cozinha. Quando você aumenta o volume de pedidos e aumenta o atendimento, cara, vira gargalo, e aí acontece algo que até pouco tempo atrás, antes da pandemia, não acontecia, que é o próprio restaurante concorrer com ele mesmo. Sim. E isso é uma doideira porque, beleza, chega gente do salão, chega a comanda lá do delivery, qual que você atende primeiro? Qual que é a prioridade ali? Se tá tudo dentro da mesma cozinha, irmão, você tem a mesma estrutura, a mesma equipe focada nesses diferentes segmentos. Então, quem tá olhando isso para como um puxadinho mesmo, deixa eu só colocar o iFood aqui para ligar e eu vou ver o que vai dar, vai bater cabeça, se aumentar pedido, vai virar gargalo. Então, eu vejo muito hoje as marcas mais consolidadas,
elas que têm, né, operação com atendimento presencial, elas desassociando a operação presencial, tendo uma dark kitchen, tá? E operando o delivery de lá justamente para você conseguir nichar e entender que são dois negócios diferentes. Sim. São estratégias diferentes que você precisa de habilidades diferentes para você operar ali esses dois negócios. Lembrando que um business é de logística, Sim. né? E o outro business é de fato ali de alimentação mesmo, propriamente dito. Então, assim, você precisa pensar em infraestrutura, precisa pensar em pessoal e precisa saber exatamente o que você quer e ver as oportunidades do seu negócio. Então, você falou que o delivery está, de fato, ali se transformando e é uma transformação que a gente, cara, daqui a 5, 10 anos, a gente vai ter uma mudança, assim, total da forma de consumo que a gente tem e em absolutamente tudo, né? Então, até porque quando a gente olha para os números, a gente vê que, cara, o Brasil hoje, né, é ali um dos países que mais consome food delivery no mundo, à frente de muitos países da Europa, inclusive. Então a gente tem um volume de pedidos e um total de MV transacionado aqui que é surreal. Primeiro, difícil bater a China, né? Até porque e os Estados Unidos, que já tem uma infraestrutura, uma maturidade do delivery já muito grande. Mas e aí a gente olha para grau de penetração, aí a gente vê que hoje nem 40% da população brasileira consome o delivery de fato. Então veja como é que isso vai mudar muito, principalmente com as novas gerações. Os nossos filhos hoje, cara, eles são os próximos consumidores de amanhã que vão pedir muito delivery e possivelmente não tem nem cozinha em casa, né? Tem muita gente que olha até para isso, né? Os apartamentos ficando cada vez ali menores, não vamos entrar muito nesse mérito, mas que a sociedade está se transformando de uma forma muito rápida, consequentemente o consumo também muda muito e isso reflete no final do dia nos dados. Então você vê um mercado completamente aberto, porque se tem 40% da população ainda que consome, tem 60% que ainda precisa e em algum momento vai consumir. Sim. Certo? Então, e quando você olha também para a China, você vê, porra, a China lá, um usuário médio chinês, ele pede em média 40 vezes por mês no delivery. Hoje aqui no Brasil o usuário médio pede um pouco menos de 10. Então ele é muito menor. Então você vê, você pode até pensar, porra, então, mas todo chinês deve pedir delivery. Na verdade, muito pelo contrário, porque lá eles têm muita gente, né? Mas, quando você olha para o grau de penetração, eu fiquei chocado quando eu vi esse dado. Era pouco mais de 50% da população. Então, e isso se repete nos outros países que também já tem uma maturidade maior para o delivery. Então, ou seja, o que está acontecendo? Por que o número é alto lá? Porque quem já pede muito e quem ainda não pede tende a pedir muito mais por conta de toda essa mudança ali que a gente está vendo na forma como a gente vive e a gente se relaciona e consome. É comportamento de consumo, exatamente isso. É comportamento de consumo, né? Então, que tem uma relação direta com algo que você pontuou bastante no começo, que é o tempo, o valor do tempo, né? Então, eu acho que sair para comer é um evento, né, cara? Tu vai com sua família, é um evento. Agora, o comer, né, a alimentação, também acredito muito nessa tendência. Feliz ou infelizmente, eu concordo em gênero, número e grau sobre a questão da infraestrutura de moradia e a visão de futuro do crescimento do delivery, porque isso já é fato. Isso foi pensado no pitch deck, primeiro pitch deck da Nexa, quando a gente defendia o nosso negócio em 2021, que era sobre os metros quadrados hoje de um apartamento. Então, a maioria já não tem despensa, não tem espaço de confinamento, então já não existe mais a possibilidade de você fazer compra de mês. É compra de semana, de 3 dias, né? Então, isso de fato acaba empurrando sempre pro delivery. E aí você fala assim, eu moro sozinho, trabalho o dia inteiro, cara, vou chegar em casa e fazer janta? Pô, tem isso ao alcance de 3 cliques.
E em 20 minutos tá na sua casa. Então isso coloca de fato isso numa curva crescente. É claro que aí também empurra o empreendedor, o empresário a pensar isso de forma profissional e não simplesmente implantar uma operação de delivery no seu restaurante sem ter uma engenharia operacional bem estruturada. É sobre engenharia, é um termo forte, é sobre engenharia. E a gente ainda não está com uma curva de exigência muito alta sobre o que se promete nas vitrines digitais. Porque é por isso que eu falei, o mercado está amadurecendo. Então, o consumidor ainda vai mudar muito o comportamento em relação a como ele recebe isso. Precisa mudar, porque não é legal como é hoje. Deixar o entregador lá embaixo esperando, fazer o pedido, entrar no banho, vai dormir. Então, assim, acho que esse comportamento muda, que também potencializa demais essa operação. Isso tem que mudar, é cultural, né? Já mudou dos caras não terem mais a obrigação de ir, já tem campanha. O próprio iFood já faz campanha sobre isso. Então, assim, a gente está numa curva de amadurecimento que vai potencializar ainda mais e que, de fato, as empresas precisam pensar essa operação de forma separada, desplugar o que eu sempre recomendo. Cara, testa. Por que você não testa uma operação dark, velho? Tira daqui e testa para você ver que sua curva de estresse vai ser muito menor. O cara que te compra online, ele também senta no teu restaurante. Na maioria das vezes, quando você vai muito bem no início do delivery com uma marca já consolidada, é porque as pessoas já conhecem, ela entra e procura a tua loja, porque o algoritmo não vai te entregar no começo. É muita concorrência. Então a pessoa já entra e te procura. Então ela entrou e te procurou. Só que se ela se frustrar aqui, a possibilidade dela não vir mais no offline, na sua loja, é grande. Então, se não dá pra... tô no delivery. Porque eu não vejo o cliente lá, é do iFood. Cara, não, dá pra você ver, dá pra você entender. E aí, ao invés de fazer isso como tá acontecendo muito hoje, ele usar esses veículos que vocês criaram de Dark, isso como uma condição estratégica, né? Porque quando eu faço bem a operação do online e faço bem a operação do offline, eu consigo criar circuito de experiência, né? Tanto de trazer o meu cliente do online pro meu offline, de trazer do offline pro online e fazer com que o cliente fique consumindo nas suas vitrines, na presencial e na digital. Então, assim, acho que essa estrutura que vocês montaram, ela de fato entrega uma experiência incrível, né, cara? Incrível mesmo. Eu sou um grande entusiasta e é assim, na minha visão, eu quero a tua visão como especialista, né? Para mim já deixou de ser tendência, já é uma realidade absoluta e já é um membro do futuro do delivery. Como você enxerga isso, essa consolidação das operações de Dark Kitchen e Dark Store? Cara, hoje em São Paulo, já quase 40% de todos os restaurantes lá, eles já são Dark Kitchen. Então, só para a gente ter uma noção ali do potencial e do movimento que está sendo criado. Isso é forte, hein? É forte pra caramba. Eu enxergo, e quando eu olho pra Dark Store, cara, eu olho que isso em poucos anos vai virar mainstream, vai virar algo completamente normal, inclusive, possivelmente daqui a alguns anos comoditizado. Por quê? Porque nesse mundo de entrega cada vez mais rápida, do consumidor cada vez mais impaciente e com menos tempo, e o empreendedor também, né? Eu vejo hoje para muitas operações, principalmente para confeitarias, tá? Menos loja física e mais Dark Store para exatamente ser nesse modelo de centralização da operação, porque às vezes da produção, às vezes a pessoa não precisa nem produzir, às vezes ela terceiriza. Eu conheço muita gente que terceiriza a própria produção do produto, tá tudo bem, até porque ela foca em outras coisas, né? Mas eu vejo muito isso, de hoje uma cozinha central com a produção lá rolando solta e a partir disso distribuição via delivery, via as Dark Stores. Seja Dark Store própria, como a Livap fez há muitos anos atrás, ou como a gente está fazendo, que por meio da economia colaborativa a gente consegue facilitar esse acesso para a pessoa e conseguir criar esse canal digital e não só isso, expandir o delivery, expandir a capilaridade dessa marca, aumentar o alcance dela para ela conseguir vender, por exemplo, em toda a cidade de São Paulo, tá? Legal. Então, no final do dia, é esse movimento que eu vejo de mercado, por isso reforça aí essa visão de que, cara, no final do dia, uma marca hoje, ela precisa estar muito mais... a cozinha é importante, total, mas, cara, pensa o negócio como
como delivery, como logística mesmo, como um modelo de distribuição, porque no final do dia, se seu produto é bom, hoje é básico, você precisa entregar isso. Mas tem outros elementos, outros fatores que vão fazer de fato você ganhar o jogo. E na minha visão, produto, marketing e distribuição. Se você consegue alinhar esses três e ter tudo isso feito de uma forma muito eficiente, cara, aí você consegue escalar de uma forma muito legal e você consegue criar capilaridade, você consegue vender mais e de uma forma ali muito, muito melhor para você. Sim, é engenharia operacional, né? E aí é legal que a estrutura de vocês já está montada, o empreendedor, ele já salta vários barramentos, né, naturais, né, de como pensar a estrutura da cozinha, de como montar a malha de logística, mas aí assim, para ser bem prático, que tô falando, não é vender o teu negócio, né? Eu quero, de fato, que fique claro para o universo relacionado do food service e afins, as vantagens desse modelo. Tem suas desvantagens, estou falando de vantagens. Como que o empreendedor consigo avaliar se é bom para mim ou não é bom para o meu negócio estar dentro de uma dark kitchen ou de uma... É legal se puder dar 2 exemplos, né? Tipo, eu tenho uma hamburgueria, vale a pena para mim? Como que eu consigo chegar, assim, a essa conta, assim, de forma objetiva, né? E, por exemplo, eu tenho, sei lá, um azeite. Tenho lá uma família com 4 itens. É legal para mim a Dark Store? Seria uma solução de canal próprio? Aí se... No final do dia você vai ter que analisar resultado, né? E no final do dia, resultado é o que a gente proporciona ali para os nossos clientes, que é aumento de faturamento com aumento de margem, muito importante. A gente estava falando isso mais cedo, não adianta nada você vender muito e sobrar pouco, né? Desculpa, isso dá um baita corte, cara, que assim, o mercado fala muito de volumetria e acho que em poucas interações que eu já tive com especialistas, alguém me respondeu, começou uma resposta como você está começando, que é resultado em margem. Incrível, acho que é o caminho, cara. Mas conclui aí, por favor.
se tiver como, né? Tipo, já tem um tempo que você tá nesse game aí, né, cara? Pandemia, né? Quais são os erros que mais corroem, cara, assim, esse tipo de operação? Não o teu negócio, né? Eu, como empreendedor, vou me instalar numa cozinha. Quais são os erros que eu, como empreendedor, cometo que mais corroem esse tipo de operação? Que colocam risco de continuidade, que viram travas de alavancagem, de crescimento? Cara, na minha visão, primeiro você não tem um CMV muito bem calculado. Então, até quando você está pensando em escala, em expansão, se você não tem uma infraestrutura base ali, que ela é eficiente, que ela está rodando ali muito bem, puta, irmão, tu vai escalar problema. Aí depois não adianta chorar porque você pensou a expansão do seu negócio de uma forma equivocada. Então, primeiro estrutura base para depois focar. Então, assim, muito importante pensar primeiro nos números, ter um DRE muito bem elaborado. Eu sempre faço várias projeções ali, otimista, pessimista e realista, ali de qualquer negócio que eu vou fazer, qualquer negócio que eu vou entrar, ou até qualquer vertical que eu vou pilotar, entendeu? Eu sempre crio todos esses cenários para você conseguir dimensionar isso de uma forma ali melhor. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu vejo que é a falta de tempo para você conseguir pensar o seu negócio de uma forma ali mais estratégica. Porque no final do dia, cara, se ali você acaba sendo ali mais um se você não pensar o seu negócio e saber exatamente qual que é o seu diferencial competitivo. O que você faz de diferente da galera, mesmo você, beleza, hamburgueria tem um monte, mas, cara, o que você quer se propor a fazer diferente para você gerar uma experiência ali para o cliente e você conseguir criar um diferencial competitivo que isso vai de fato de destacar no médio e longo prazo. Então, e aí às vezes a galera pensa, pô, mas como é que você vai criar experiência estando no delivery? Cara, eu vejo várias formas. Tem alguns clientes que eles conseguem fazer isso de algumas formas que eu acho assim, puta, muito legal. Eu vou contar um case aqui de um parceiro. Eu, inclusive, é o único parceiro que me deu churn, que eu fiquei feliz porque ele validou, né, ali com a gente a praça e, enfim, e a gente também, no início lá atrás, a gente também validou um valor que a gente gerava ali para o cliente. Vou falar isso no detalhe. Essa loja, ela era da Serra, não tinha delivery, né, não conseguia entregar em Vitória. Ela abriu com a gente uma dark store em Vitória, começou a operar em Vitória. E essa loja, ela, né, faz atendimento presencial. E lá ela já está à frente ali porque ela entendeu que o PDV ele é um ponto de experiência. Não é um local que você vai simplesmente pura e atender ali as pessoas. É um local que você vai gerar experiência, gerar pontos de contato e de conexão com o seu cliente, sacou? Aí, beleza, como é que você faz isso no delivery? Como que ela fez? Primeiro, embalagem personalizada. Segundo, um recadinho, isso eu achei fenomenal que pouquíssimas pessoas fazem. Ela sempre me entregava lá, né, os produtos e também entregava um bloquinho de notas com o nome dela e com uma frase assim motivacional, assim, por exemplo, frase curtinha escrita à mão, e ali a gente fez isso combinado e eu falei, cara, não costumo fazer isso, mas vou fazer porque eu achei fenomenal. A gente escrevia o nome do cliente e a data nesse post-it, nessa cartinha que já havia sido escrita por ela. Esse post-it com a identidade visual dela e, inclusive, a caneta que ela me trouxe foi da própria identidade visual dela para você ver o nível de detalhe que essa pessoa precisa. Até porque a experiência, irmão, no final do dia, ela tá no detalhe. Sim. Ela tá ali no que você sente no final das contas, sabe? Então, eu achei isso fenomenal. Ela fez isso e a gente sempre colocava isso também dentro do pacote. E, além disso, ela sempre enviava pra gente um brinde ali. E não é o Babalu, tá? É o pastelzinho de ninho com Nutella. Cara, muito gostoso, que inclusive ela vendia também maior. E então ela dava esse sempre a mais ali pro cliente. Então, quando tu tá fazendo isso, o consumidor no final do dia, ele não tá só ali
comprando um produto. Ele tá, de fato, tendo uma experiência ali, porque você tá over delivery o tempo todo, irmão. Todo pedido. Então, os níveis de retenção que essa marca tinha eram absurdos. Tem muita estratégia de marketing no processo que você desenhou aí. Muita. Eu achei isso fenomenal e eu vejo pouquíssimas pessoas fazendo isso de fato. Chegou num ponto que ela tava vendendo tanto que ela falou, Donaldo, valeu, tamo junto, mas agora eu tô abrindo minha loja aí em Vitória, abriu 2 em Vitória, e para ela fazer o delivery de lá e fazer o atendimento presencial lá para gerar essa experiência, porque ela tá em outro game, e ela entendeu qual que é o diferencial competitivo dela. Ela criou uma experiência imersiva, né, cara? Gera pertencimento, a pessoalidade gera pertencimento, né? Então ela criou, mesmo no online, uma experiência imersiva. Parece que você tá próximo, até um íntimo, uma mão, né? Exato. Tem muita estratégia aí, cara, incrível. Eu também vejo pouca gente fazer isso, cara. Pouca gente mesmo fazer isso. E aí outra coisa que eu achei muito legal, que também é um detalhe, ela manda um mini pastelzinho de Nutella, né? Um mini pastelzinho de Nutella. Pô, além de ser um mimo, que é incrível, um mimo com custo baixíssimo de entrega, além de ser um mimo, é um anzol para um produto. Que isso é um circuito de experiência, né? Total. Tipo, inclusive para lançamento, tu quer lançar, começa a mandar antes. Você começa a despertar o interesse, mas não acha. E aí, de repente, você já lança um produto com interesse incubado, né? Os marqueteiros, né, cara, queimam pestana para desenhar estratégias complexas, olhando para conceitos de psicologia, né, do comportamento de consumo, para conseguir alcançar resultado. E numa esteira que você desenhou, pequenos detalhes geraram uma imensa diferença. Tem que ser simples, até porque hoje o consumidor ele tá carente disso aqui, Guilherme, de olho no olho, sim, sacou? Dele ser ouvido no final do dia e cara, de você estar ali pra ele, entende? Sim. Então, assim, por isso que toda e qualquer iniciativa que vai fazer você valorizar de verdade ali o cliente, sabe? Cara, você vai gerar valor e isso é uma puta estratégia de diferenciação no médio e longo prazo. Mas é aquilo, cara, a pessoa precisa ter foco e sustentar aquilo no médio e longo prazo. Porque, cara, isso também, querendo ou não, o brinde ele vai impactar ali também no CMV. Mas ali também é um custo de marketing no final do dia que você tá ali investido, que você precisa tirar de algum lugar. Então, assim, ter isso muito bem calculado para você também não ficar dando murro em ponta de faca. Sim. Toda ação, falando de negócio, toda ação gera uma conta, né, cara? E aí as pessoas, tipo, o empreendedor, ele tem que ter isso na unha mesmo, até para saber até onde ele pode ir, considerando que a curva de maturação é médio e longo prazo. Então ele tem que ter fôlego para chegar lá, porque não adianta nada. O cara vem com uma ideia incrível, com um produto incrível, de altíssima qualidade, mas com um planejamento desestruturado, desorganizado. Aí ele monta uma operação naturalmente desorganizada por falta de capital, por não ter capacidade de investimento para acelerar esse motor. Então, assim, vira uma operação desorganizada com embalagem premium, né? Então, precisa fazer conta, olhar para o CMV. Eu acho muito legal você bater nisso. Quando seu empreendedor, vou lá te pesquisar, dar uma sondada para botar minha operação na Dark Kitchen ou na Dark Store. Você bate essa bola com o empreendedor, cara? Você tá olhando para isso? Você já fez isso? Você dá essa visão consultiva, né? É importante. Eu sempre me posiciono como um parceiro estratégico operacional, porque eu quero, de fato, gerar essa experiência também para o cliente no serviço que eu entrego. Então, eu sempre penso no over delivery. Eu não quero ser pura e simplesmente um parceiro que vai armazenar o produto, embalar e entregar. Isso já tem um puta valor. Se eu estiver fazendo isso, irmão, eu tô fazendo o meu trabalho certo, que foi aquilo que você me contratou para fazer. Mas se eu tô te entregando a mais um atendimento ali rápido, ok? Um atendimento resolutivo e entregando ali mais valor, testando oportunidades. E eu sou um grande incentivador ali do empreendedorismo e dos testes, irmão. Até, sim, porque a gente veio ali do mercado de inovação de startups, então eu sempre convido todos os nossos clientes
seja ele qual for, até o cara que opera uma marmita, até a pessoa que tem ali uma confeitaria, a ter esse pensamento de startup também. E o que é o pensamento de startup? É você pensar de forma enxuta. Cara, todo movimento que você for criar e desenhar, faça isso da forma mais simples possível, da forma mais rápida possível, da forma mais barata possível, para você pegar e testar isso. E você precisa ter um tempo para você validar aquilo, ter um período de amostragem para você, beleza, analisar os dados. Quais eram, antes, né, de você pilotar isso, quais eram os objetivos esperados? Quais eram as hipóteses de validação que você queria criar com esse teste que você vai fazer? Chegou no final, pilotei ali 3 meses, que é um tempo assim, cara, bom, razoável ali para você pegar e testar se alguma coisa dá certo. Depende ali, né, do que você de fato tá querendo testar. Às vezes em uma semana ali você vai conseguir ter uma amostragem ali, depende daquilo que você quer fazer, mas às vezes para pilotar um negócio eu vejo ali 3 meses um bom período. Beleza, depois disso senta, analisa os números, deu certo ou não? Se você tiver foco e estratégia e tiver feito bem esse planejamento anteriormente, você vai conseguir saber se você, beleza, vamos escalar esse negócio, vamos aumentar ou vamos pegar e testar outro. É pensar, cara, com mentalidade de startup, enxuto, e pensar como o iFood faz muito com jet skis. Sim, cara, eu acho isso é até legal, né, que a proposta do podcast é falar de empreendedorismo, execução, inovação, né, não somente dentro do delivery, e a sua fala, ela cria uma conexão legal para o mundo dos negócios, né, e como a gente opera no mercado em processo de transformação acelerado e constante, né, acho que fica uma visão para as grandes empresas, pequenas, médias empresas que não estão inseridas no food service, para olharem essa forma que a maioria das empresas do food se comporta hoje, que é essa capacidade adaptativa, né? A necessidade de pensar como startupeiro, de estar sempre inovando, de estar sempre testando, porque não tem como ser estático em um mercado que muda o tempo inteiro. Então, se você estruturou um produto, ele teve sucesso agora, não espera que essa curva de crescimento, que esse sucesso suma, né? Você coloca inclusive um risco de imagem, de marca, quando você não se condiciona a transformar o business, a inovar, a criar produtos, né? Então, cara, esse comportamento startupeiro, ele serve para todos, né, cara? Assim, inovação e transformação não é só para quem está começando, ele é também e mais ainda para quem já está, né, cara? Então, isso faz a diferença para qualquer tipo de negócio, né? Pegar esses insights que você falou, cara, isso vale ouro, tá, cara? Esse tipo de informação vale ouro, é uma consultoria gratuita que a turma vai ter aí na hora que for assistir isso daí, cara. Boa. E é legal, se você tem a preocupação, cara, eu acho que o ponto principal, Donaldo, eu falo muito do social, sabe? A Next, ela é um grande projeto social e as pessoas confundem social com assistencial, né? Assistencialismo é uma coisa, social é outra. E toda empresa e todo cidadão precisa pensar o social com responsabilidade, porque ele é a nossa liberdade. Quando a gente olha para o social, a gente fala em ser livre, né? E aí, por que bater nesse ponto agora? Porque a gente está falando de desenvolvimento de negócio, a gente está falando de expansão, e quando você é racional, está bem estruturado, sabe planejar, tem a conta, você desenvolve o social, porque você emprega, você paga bem, você remunera, você fomenta um ecossistema. Quando você fomenta o ecossistema, a mão de obra impactada impacta o ciclo da região que ela mora. Então é muito sobre isso. Essa responsabilidade é inerente a qualquer empresário, a qualquer negócio, né? Assim, e as pessoas precisam também olhar para isso, ter essa visão e entendimento de que social não é assistencialismo, não é sobre dar bolsa, não é sobre dar comida, sobre dar cesta básica, é sobre dar condição das pessoas terem condição de comprar isso, né? Você tem que pensar, todo empresário, acho que você precisa pensar o negócio de uma forma muito além do econômico, cara, mas de fato ali qual o impacto que você gera, não quantos empregos diretos e indiretos você gera e enfim, eu acho que muito além, mas qual que no final do dia
é o impacto que você gera para a sociedade, ali para a sua localidade, e para as famílias que trabalham ali junto com você, sabe? Então isso é muito importante ter esse viés social também. Então a gente tem muito isso dentro dos nossos negócios também, que no final do dia acabam por ser também negócios que não só fomentam a economia, mas também fomentam essa parte ali social também da pessoa conseguir criar uma outra fonte de renda, ou às vezes conseguir até estar no CLT, mas cara, conseguir ver ali... Dar os primeiros passos, né? Para empreender. Então isso é muito legal, e no final do dia a gente tem que tá pensando nisso. Porque no final do dia, se estiver pensando só, cara, em botar dinheiro no bolso, e não estiver pensando nessas coisas, cara, você não vai estar entregando ali o impacto que no final do dia você deveria ali pensar também, e é muito importante. Beleza, toda empresa existe para dar lucro. Sim. Mas você precisa pensar no impacto social que você gera ali para as pessoas, porque no final do dia qualquer empresa ela é movida por pessoas. É o coletivo, né, cara? E pessoas são a melhor forma, na minha visão e para o nosso segmento, de você alavancar qualquer negócio. Quais são, né, ali as formas de você alavancar? Pessoas, capital, marketing e tecnologia. Então, qual é melhor, qual é pior? Cara, depende de qual negócio que você está inserido. No nosso, a gente consegue se alavancar muito com pessoas, porque a gente consegue ali, seja a gente como gestor e o nosso cliente, terceirizar uma parte ali de um processo operacional que é muito importante, tá? Para você, de novo, conseguir pensar o seu negócio de uma forma estratégica. No final do dia, você só vai conseguir parar para pensar o seu negócio, irmão, se você tiver tempo, se você estiver fora da cozinha. E aí, às vezes, a galera confunde. Mas momento de reflexão não é trabalho. Porra, quem disse, cara? Você precisa pensar o seu negócio. Senão, você só vai estar ali executando, e às vezes você nunca parou para fazer um planejamento estratégico do seu negócio. Sim. E pensar, cara, beleza, o que eu tô mirando para mim para os próximos 3 a 5 anos? O meu pensamento como PJ, né, ele tá alinhado com a minha PF? É muito importante isso, porque se não tiver alinhado, em algum momento vai dar problema ali, seja na família ou seja dentro da empresa. Então, cara, é pensar o negócio como um todo e pensar ele de uma forma que você está impactando muita gente, não só a sua família, como também a família de diversas outras pessoas. Exatamente isso, cara. E é simples, né? Essa questão do tempo para inovação me veio, conversando assim, você falando, me veio um exemplo prático para quem mora numa cidade de praia, né? Então, tudo que você falou, para figurar esse desenho de não pensar ou pensar dessa forma, não pensar seria como esperar a maré vazar, né? O máximo, você chegar lá no limite da água, fincar uma bandeira e contar com que o mar não vai te molhar, porque a maré vai subir, né? Então essa transformação, ela acontece todo dia, toda hora, e precisa pensar, precisa planejar, precisa estar estruturado com essa visão do impacto, porque não é uma questão de querer, né? O impacto você vai gerar, agora é como e quanto de impacto você quer gerar. Isso é legal. O que você enxerga assim de tendência, cara, para esse setor, para o modelo de negócio, para os próximos... Nem dá para a gente falar coisas assim, como antigamente, 5 anos, né? Para os próximos 2 anos, cara. Você enxerga muita transformação. Como você enxerga assim, grandes marcas? Você acredita que grandes marcas vão acabar migrando para esse modelo, separando a operação de logística? Cara, o que eu vejo, né, no nosso segmento, eu vejo profundas transformações em várias áreas, mas especialmente eu vejo muita transformação ali no supply chain. Porque hoje você tem ali essa cadeia de consumo e principalmente ali do varejo, ela tá mudando muito e eu vejo um momento ali de muita transformação. Até porque quando a gente olha ali para varejistas, a gente vê que
como que é essa cadeia ali que funciona dentro do varejo? É a indústria que tem ali um representante, ou que tem ali uma outra pessoa, que tem um atravessador, que aí, enfim, vai vender para o supermercado, ou enfim, às vezes tem até outra pessoa ali no meio do circuito, para depois pegar e vender para o cliente. Então, assim, num mundo hoje que está com margens cada vez mais apertadas, principalmente em produto e principalmente no food service, você precisa pensar essa cadeia ali de consumo de uma forma mais direta. Por isso que eu tenho visto muito isso na prática mesmo, marcas crescendo, pensando de uma forma D2C, de você vender direct to consumer, direto para o consumidor final, para você evitar de ter todo esse meio do caminho ali, essas pessoas no meio do projeto, que impacta a margem e impacta também consequentemente, nos dados que você vai ter ou não ali do seu cliente, entende? Por isso que eu vejo essa profunda transformação da cadeia de consumo, principalmente ali no varejo. Você vê o varejo, todo mundo alavancado pra caramba, você vê Pão de Açúcar aí com a dívida sinistra recentemente, né? E então, você vê que, cara, tá muito apertado e ali não tem margem para erro não, irmão, porque sim, como é que você vai errar na margem que você tem ali 2, 3% de margem? É muito difícil de você pegar e errar no meio disso tudo. De novo, não estou dizendo que vai quebrar ou enfim, mas vai se transformar em outros modelos, e exatamente nessa cadeia de consumo que eu vejo muito mais ali da fábrica, do produtor direto para o cliente, sem a necessidade de você precisar de atravessador ou você tá ali em locais que são importantes sim, né, mas que vão mudar ali a forma como você acessa o consumidor. Perfeito. Acho que não é nem a questão de sem atravessador, né? É uma estrutura que contempla todos os pontos da jornada necessária para chegar na casa do cliente, né? Então, eu como produtor, um exemplo que você citou, eu como produtor, eu vou para um local que já me coloca na condição de entregar na porta da casa de alguém, né? Se eu fosse fazer isso sozinho, eu tenho vários pontos que eu precisaria estruturar, pensar, planejar, executar, entendeu? Então, assim, quase que inviabiliza essa operação, né? Tanto que produtor, a maioria entrega, entre aspas, no Ceasa, né, cara? Ou vai para uma feira, né? Exato. Então, assim, existe forma de você já acessar ali o cliente de uma forma diferente. É porque quando a gente pensa em indústria, né, e o produtor, ele sabe produzir. Sim. Então, assim, essa parte ali de marketing e tudo mais, não é todo mundo que conseguir se conectar ali com o cliente, ter um branding ali legal para você de fato conseguir ali performar bem e criar esse canal direto para o consumidor de uma forma relevante e estratégica, que é exatamente isso que a Dark Solar pode proporcionar. Sim. Né? Então hoje a gente tem negócio com diversas indústrias, diversos produtores que, em vez de seguirem um caminho tradicional, focam em conseguir ter esse acesso ali diretamente ali para o consumidor, onde você vai ter dado, onde, cara, a gente vai plugar um cardápio digital ali para você vender diretamente para o consumidor. A gente vai ser essa força ali de distribuição do seu negócio, foca na produção, foca no marketing, a gente vai fazer a roda girar com distribuição, te dando dados ali sobre o seu cliente, disparando mensagens ali com promoção ou com cashback para ele pegar e comprar de fato, e você ter essas informações justamente para você conseguir alavancar o negócio e trabalhar, inclusive, com uma margem melhor. Sim, sim. E o marketing, vale o insight. As mídias sociais também se transformam o tempo inteiro, e o que a gente enxerga hoje como dados de alto engajamento são conteúdos com pessoalidade, né? Então, as pessoas, elas... Sim, por comportamento atual, não é sobre ver o seu produto numa transição premium dentro de um estúdio. As pessoas querem mais saber sobre como isso é produzido, sabe? Pessoalidade, sua mão ali, você colhendo morango, enfim, isso gera engajamento, e no final é a transição para a chamada de ação, que você consegue linkar o seu ambiente com a vitrine, né? Com uma operação já pronta. Então você, além de criar um marketing que gera pessoalidade, pertencimento, as pessoas vão favoritar, vão seguir,
você já encaixa numa operação eficiente e garante um produto na casa do cliente com um tempo bacana e numa condição bacana, bem embalado. Eu acho que a coisa tá por aí, tudo muda, tudo se transforma o tempo inteiro, né? Então não dá para ficar olhando pro lado e querer produzir algo diferente fazendo igual a todo mundo, né, Donaldo? Esse é o ritmo. O ritmo é esse, cara. E uma coisa assim, sobre a sua visão de empreendedor, de empresário do meio, cara, qual foi o grande aprendizado, assim, aquele mais duro que o teu negócio te ensinou, cara? Cara, foram muitos, né, cara? Eu sei. É difícil olhar e elencar um ali, até porque durante o trajeto é muita porrada ali que você leva, né? Então, empreender me ensinou, cara, a ter resiliência e me ensinou a pensar que, cara, o meu dia ele vai ter várias voltas e a semana, principalmente, porque tem dia, irmão, que aí eu acordo e, meu irmão, vou dominar o mundo e vambora pra cima. E tem dia que eu falo, caraca, o que eu tô fazendo com a minha vida? E que é isso que eu tô fazendo? Você vê as coisas acontecendo, os negócios não dando certo. E, cara, você tem que dar um zoom out ali do que você tá vivendo e você pensar naquilo que de fato você quer viver para você, para o futuro que você quer construir para você e para sua família no final do dia. Por isso que o planejamento estratégico ele é muito importante você pegar e, cara, seguir o plano. E o plano é que a gente falou, vai ter custo oculto, vai ter coisa que você não conseguiu colocar no BP, que você nem conseguiu provisionar, mas que inevitavelmente vai acontecer e você vai ter que lidar com essas situações que são ali adversas. Então, você precisa ter essa capacidade ali de resiliência para se fortalecer em meio ao caos e criar ordem em cima disso para você conseguir, de fato, cumprir o plano e entregar. Resiliência e capacidade adaptativa, né? Achei legal a questão do roteiro, né? Tem um plano e segue o plano. Mas o plano também não é estático, né? O plano também precisa ser alterado diversas vezes, às vezes no dia, 2, 3 vezes. Então, assim, o ponto é a visão macro, ela é uma, que é o objetivo, é onde você quer chegar, e aí as ações micros, que são o desprendimento de energia no dia a dia para você alcançar o objetivo macro, né? E o que a vida empreendedora nos ensina é que esse micro, a gente precisa, inclusive, ter a humildade de falar, não serve mais, vamos para a próxima, e testa o modelo e aí se reinventa, porque aí a resiliência, ela tem o seu papel importantíssimo, né? Acho que o fato, cara, é que não é fácil, cara, é bem difícil, e eu fiz essa pergunta de propósito, cara, porque assim, como eu tenho a logística, eu falo assim, a Nexa é um grande vetor de geração de negócio para mim, tá? Eu recebo de todos os tipos de convite para fazer coisas, para montar negócios, e um que eu recebo muito é para montar Dark, né? Não é só pelo fato de ter a logística que eu posso colocar isso como um negócio fácil, cara, porque não é um negócio fácil. É um negócio completamente diferente do meu. A entrega, ela é uma etapa do processo, né? Por que as pessoas... E aí a pergunta, ela vem nessa condição. Porque as pessoas veem o desenvolvimento do seu modelo de negócio e querem surfar o hype, saca? Vou montar uma cozinha e vai alugar. Eu acho que a concorrência é importante. Se tiver mais cozinhas por aí de outras marcas, de outros proprietários, não impacta no teu business, não te tira cliente. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Isso tem que ficar claro, né? As pessoas... E se tiver, olhe como concorrente, não como inimigo, né? Acho que é concorrência. Conheço pessoas que de fato estão levando isso. A maioria que chama, cara, não desenvolve. Qual é a tua visão, cara, assim, sobre isso? Sobre as pessoas olharem com superficialidade algo que está dando certo e já querer partir para um investimento de idealização de um negócio só porque eu vi um dando certo e de fato existe um mercado em construção
com muitas oportunidades abertas, você já apontou isso algumas vezes, cara, o que você enxerga disso? Assim, é falar da veia empreendedora, assim, né? Não da Dark Kitchen, da Dark Store, de ter um concorrente, essa visão. As pessoas olham de forma superficial e já querem ir botando dinheiro, procura ali um parceiro, de repente mais um maluco, né, cara? Acho que 2 malucos juntos dá certo quando tem um projeto bem estruturado, né? Depende, né? Mas pois eu vejo muita gente quando se fala em produto ou serviço, querendo precificar com o mesmo preço ali da concorrência. E aí isso você já começa errado, porque se o cara tá tomando prejuízo e ele não sabe, tu bota o mesmo preço ali que ele, meu irmão, tu vai tomar prejuízo também, sacou? E você não vai nem saber, porque você colocou isso, não, R$25 ali no pudim, talvez, então, beleza, eu gasto aqui 5, talvez seja bom ali, mas às vezes você não sabe qual que é o custo ali que tá embutido, se tem taxa, se não tem, qual é a comissão, qual que é o plano, enfim, mas aí quando você olha ali para concorrência, cara, eu acho que assim, a tem espaço para todo mundo em, cara, todos os segmentos. A gente precisa ter humildade para aceitar que novos negócios ali vão surgir, vão ser copiados, vão ser transformados, tá? Então, a ideia é você pegar e pensar exatamente, beleza, vou criar um negócio e no final do dia nada se cria, tudo se copia. Sim. Mas vamos fazer de uma forma ali que vai de fato entregar ali um valor diferente para você saber exatamente qual que é o seu diferencial competitivo para no final do dia você não comoditizar aquilo que está sendo feito, entende? Então é importante pensar ali o negócio e até dar um passo atrás nessa parte do planejamento e pensar, cara, qual é o negócio que você está inserido? What business are you in? Irmão, pensa isso e saiba ali de fato o que você quer entregar e qual que é o negócio que você está inserido para você conseguir criar um negócio que de fato vai se perpetuar. Entende? Sim. Então, eu acho que é nessa linha, cara, a gente bateu muito cabeça, porque quando você vai empreender sendo pioneiro, e a gente foi pioneiro no Espírito Santo, tanto em Dark Kitchen quanto em Dark Store, você bate muita cabeça, porque você olha pro lado e não vê ninguém. Sim. Então, e aí, quando você olha pro lado e não vê ninguém, para quem que você deve olhar? Pro cliente, irmão. Sim. Estou atendendo às expectativas do meu cliente? O cliente, ele é, cara, um dos principais meios que você vai conseguir alavancar o seu negócio, saber se você está no caminho certo ou não. Às vezes, muito melhor do que algumas consultorias que você vai fazer. Sim. Cara, sentar com um cliente de uma forma ali, cara, estratégica. Eu faço pesquisas recorrentemente com os nossos parceiros, algumas presenciais, outras ali via Google Forms, e eu acho fenomenal porque aquilo te dá muito pensamento mesmo para de fato você entender se você está no caminho certo, se você precisa ajustar a rota, o que você está entregando que não está sendo legal, o que você poderia entregar que nem você está conseguindo enxergar. Porque Exato. Eu vejo muita gente pensando assim, com a cabeça de, mas eu não faria isso. Eu acho que isso aí, que sopa congelada não vende no iFood. Muda a pergunta, né, cara? Mas aí, primeiro... Por que ele tá fazendo sopa congelada, né? Vai entender, tem cliente, né? No final do dia, primeiro, tem ninguém preocupado com o que você tá achando. E você, como Exato. Empreendedor, você tem que entender ali o que o cliente ele quer. Exato. Tá? Então, eu acho que é por aí. Porque lá atrás, quando uma parceira veio me procurar e vender, e querer vender lá na Dark Store sopa congelada, eu olhei com o olho todo. Eu falei assim, e aí eu até evoluí esse pensamento que eu olhei e falei assim, nossa, será que isso vai dar certo? E, cara, tá com a gente até hoje. Foi logo no início. E no início, irmão, você não tem ICP, você até pode ter ali no planejamento, mas o que vier, você vai botando pra dentro, porque, irmão, tu precisa pagar conta, você precisa performar, você precisa entregar ali o retorno sobre investimento. Então vai entrando e aí você vai vendo que, cara, de fato, a galera compra
comida congelada, compra sopa congelada dentro dos aplicativos de delivery e vende bem. Então, assim, é você pensar o seu negócio não com a sua cabeça, com a sua experiência e com a sua vivência, mas o que o cliente ele de fato quer. Sair da sua bolha e você enxergar o negócio de uma forma mais holística, de uma forma ali mais humilde mesmo, sabe? E humildade no final do dia é você saber ouvir o cliente e que ele vai te dar a direção ali exata do que você precisa fazer e se o seu negócio está no caminho certo ou não. Eu já quebrei um negócio lá atrás porque eu foquei muito na solução que eu estava entregando e não na dor que eu estava resolvendo. Então eu estava criando um negócio que a galera não estava querendo, não estava resolvendo ali nenhum problema. E aí, mas eu, naquele afã de, não, olha que massa e tal, é isso que eu tô fazendo, pá. Você acaba ali entrando numa dimensão ali que é pra alimentar ego e vaidade, sacou? Você não consegue definir qual valor você entrega, né, cara? Aí de fato fica difícil, né? E aí irmão, não enche o bolso de ninguém. Então, assim, você tem que saber exatamente o que você tá entregando pro seu cliente, se você tá de fato genuinamente gerando valor e sabendo exatamente qual que é o valor que você tá gerando ali pro cliente. Olha pra você ver que legal. Eu tava falando a proposta do podcast, né? Sobre negócio, empreendedorismo. E aí, acho que 2 podcasts atrás, eu falei com o Rafael D'Angelo, conhece? Sim. Que é de construtora, né? Construção civil. Pô, o cara constrói condomínio fechado, vende casa. E a definição dele sobre algo muito parecido quem de fato determina se eu tenho sucesso ou não é o meu cliente. Não é quantas casas eu vendo. Tá, a satisfação do meu cliente que determina se eu tenho sucesso. E eu achei uma definição tão simples, mas tão carregada, bicho, tão impactante, porque é simplesmente isso, né? Não importa o tanto de energia, o quão robusto é o teu processo para você entregar o que você entrega, se no final do dia você não está conseguindo definir o valor que você entrega para o seu cliente. E essa cultura do feedback, ela é importante. Isso pouca gente faz, né? Você também coloca isso na tua jornada de implantação, o teu cliente está chegando, cara, faz um form, porque a responsabilidade é dele, né? Sim. Essa comunicação com o cliente final, também coloca isso. Eu analiso depois se as respostas estão sendo condizentes com aquele plano que eu havia criado e desenvolvido desde o início, né? Então, pegar e analisar esse feedback e aí é aquele segundo passo, né? O que você vai fazer com isso que o cliente está te falando? Não é só ter o dado, né? Transformar o dado em ação, né? Exatamente. Legal, cara. Isso faz muita diferença. Isso já começa a desenhar a relação com o sucesso que vocês estão alcançando. Especialmente falando da Dark Store, que é o seu bebezinho mais novo, né? Tem já quase 4 anos. Já tá andando, já tá correndo, né? Tá começando a subir nas coisas, Já expandiu aí pra fora do estado e vamos expandir aí muito mais, se Deus quiser, tomar o Brasil. Vão, cara. Inclusive eu vou te conectar algumas pessoas em São Paulo que vão ser estratégicas para esse momento, cara. Tem um bloco aqui, cara, e Cinti já falou ali 1h15. Nem parece, né? Tempo voa, cara. Papo rico. Papo rico é assim. A gente tem um bloco aqui, teria mais um monte de coisa pra te perguntar. Eu acho que vai deixar várias interrogações, muita curiosidade despertada aí. Aí até antes de eu entrar aqui pro giro final, teu @ pra galera te perguntar, quem que tiver curiosidade sobre Dark Store, sobre Dark Kitchen e quiser conversar diretamente contigo, fala seu @ aí que vão colocar aí embaixo. @darkstores.brasil, @kitchenfy.brasil, kitchen, fy com o sufixo fy, for you, e o meu pessoal, @donaldo_fontes. Esse é grande, hein? Esse é grande, o bicho é brabo. Esse é empreendedor e visionário. Na hora que esse ecossistema todo estiver pronto, não vai dar pra ninguém. Bobear já até vendeu. Será que chega lá? Não pela falta de sucesso, tá? Porque o mercado quer comprar empacotado, né? Total. E tá tudo bem. Todo empreendedor, todo startupeiro tem esse objetivo, né? Difícil alguém pensar algo pra carregar pro resto da vida. Mas a gente tem um bloco aqui legal, cara, que é o giro final. São perguntas objetivas
não é para ser raso, tem que ter visão longa, pergunta rápida para resposta rápida. Então, quanto menos palavras você puder usar para responder, mais legal vai ficar. Na lata. Nossa fábrica de cortes, né? Vamos lá? Claro. Empreendedorismo, liberdade ou pressão disfarçada? Liberdade. Liberdade, porque você tem que saber que no final do dia, seu chefe é sua agenda. Você precisa cumprir ela à risca para você não ficar à mercê ali das oportunidades ali que acontecem na sua vida. Perfeito. Crescer rápido, sem estrutura, é coragem ou irresponsabilidade? Depende de qual negócio que você tá ali inserido. Então, essa aí depende. Aquela resposta que ninguém gosta de ouvir, né? Depende. É capciosa a pergunta também. É o objetivo. Então, depende. Depende. Essa foi boa, hein? Quem fica em cima do muro apanha mais, porque apanha dos dois lados. O que quebra mais negócios? Falta de dinheiro ou falta de gestão? Falta de gestão, com certeza. Você pode botar o dinheiro que for, se você não tiver gestão, vai sair tudo pelo ralo. E com gestão, um negócio bem estruturado chama atenção, o dinheiro vem, né? Exato. Jornada empreendedora. No delivery, pesa mais marca forte ou operação bem estruturada? No delivery, primeiro operação bem estruturada para depois você construir uma marca forte. Tem gente que inverte ali, começa com a marca forte, mas é difícil você começar já com uma marca ali muito conhecida e forte desde o início da operação. Então, primeiro foca em você ter uma produção, uma operação boa, uma operação eficiente, para aí sim você construir marca boa. Entregar valor sempre, né? O mercado está cheio de empreendedores ou de personagens? Tem muito empreendedor, né? Quando a gente olha tem muito aventureiro também, né? Porque quando a gente olha até pro negócio de food service, estima-se que existe quase ali cerca de 2 milhões de estabelecimentos formais e informais do food service. Então a barreira de entrada é baixa, porque hoje basta ali um Instagram, tu não precisa nem de CNPJ para abrir um negócio, até de alimentação. Você abre dentro de casa mesmo, abre um Instagram, você começa a vender, você já tem um negócio. Mas, então, assim, eu vejo muita gente ali se aventurando. E no final do dia é o empreendedorismo que move o Brasil e eu sou super favorável para quem começa pequeno, até porque eu já comecei super pequeno, ainda a gente está num caminho ainda pequeno frente àquilo que a gente quer de fato construir. Então, toda empresa que é grande um dia, ela começou bem pequenininha. Exato, cara. Exato. E as maiores empresas que estão em grandes livros sobre empreendedorismo tem histórias geniais. Apple, Microsoft, são filmes bacanas de serem vistos. Para todo empreendedor, o que importa é o primeiro passo, né? Para quem não sabe, tudo que a gente está falando aqui, porque aprendemos apanhando com a jornada, o que faz a diferença é o primeiro passo. Se não der, não vai passar por nada, não vai ter que se colocar em condições de desafio. Então, dá o primeiro passo que vale a pena pra caramba. Do jeito que o Donaldo falou lá atrás, mesmo empregado, cara, começa algo à noite, monta um processo, de repente usa a estrutura do cara, produz um pãozinho, manda pra Dark Store, mas começa, você vai ver que faz a diferença. No final, liberdade é incrível. Escalar, essa aqui eu vou até reformular aqui, cara. Escalar sem... Porque assim, o nosso país é o país da volumetria, né? Isso, inclusive, é discurso de startupeiro, né? Foco em volumetria para gerar operação de M&A, né? Você cresce a estrutura, mas sempre dependendo de capital para queimar. Escalar, então, sob essa ótica, escalar sem lucrar, é estratégia ou é vaidade? De novo, depende daquilo que você quer criar. Se você quer ganhar market share, você pode se permitir fazer um funding e, cara, queimar caixa e operar no vermelho durante um tempo, seguindo aquele planejamento que você fez ali anteriormente. Mas todos os nossos negócios, eles geram caixa ali desde do início e no final do dia, seja para qualquer negócio, o que mantém o negócio de pé, ele é o caixa. Então, eu sempre fui muito vidrado no caixa e na última linha para, de fato, saber se a gente está conseguindo performar ou não. Então, até porque todos os nossos negócios a gente sempre fez bootstrap, sem investidor. Então, a gente sempre
precisou gerar caixa ali desde o início por opção e também, cara, por necessidade. Eu acho que isso é condição, tem que ser condição. E aí você se forja, né? Só pra complementar, você se forja na escassez. Sim. Então isso é foda porque você consegue fazer muito com pouco, irmão. Quando você tem muito... Aí esquece, aí você tem uma força ali infinita. Como você começou a resposta, é o que eu acredito. Não é questão de não queimar dinheiro. Acho que queimar dinheiro sem responsabilidade é o grande problema, né? Que é o país da volumetria. Então as pessoas focam no volume e sem fazer a conta, né? O que você desenhou é com responsabilidade. Então eu medi uma oportunidade, eu tenho um mercado-alvo, então eu planejo uma queima de capital, né? O famoso cash burning, que o universo startupeiro fala muito, mas com objetivo específico, é a aquisição de cliente. Eu adquiri cliente na linha do tempo, isso vai me trazer o resultado do investimento que eu fiz, né? Então, se você queima capital com investimento, com responsabilidade, as pessoas precisam ter isso de forma muito clara. A vaidade é inimiga de qualquer negócio, né, cara? Que eram as duas condições da pergunta, né? Quebra muitos negócios. Sim. Na sua visão, cara, o que é mais perigoso? Pressa para crescer ou medo de crescer? Cara, medo de crescer, porque o medo ele te paralisa, né? Se você não, o medo em excesso, ele te faz não sair do lugar. E é importante que qualquer coisa nova que você vai fazer, instintamente você vai sentir medo daquilo. Porque o ser humano tem medo do desconhecido. Sim. Mas se a gente pegar e não fizer por conta do medo, aí você não faz nada na sua vida, tu não sai de casa. Então é aquilo, cara, tá com medo? Vai com medo mesmo e vai pra cima e, de novo, segue o plano. Vai ser difícil? Você pegar e vai ter dia que vai ser difícil, você vai botar a cabeça no travesseiro, você não vai conseguir dormir, você vai, caraca, preciso pagar folha, tem gente dependendo de mim e tal, onde é que eu vou tirar dinheiro? Enfim, cara, você vai ter esses momentos de dificuldade, mas empreender é isso, é dormir no barulho. Isso é forte e é real. Legal. O que um empreendedor precisa matar dentro de si para subir de nível? Porrada é assim. Essa é boa, cara. Essa é boa. Porque é para ser instrutivo. Cara, você precisa... Eu acho que o empreendedor, ele precisa se reconstruir a todo instante e a cada oportunidade ali que passa, justamente para ele conseguir pegar e se desenvolver ali da melhor forma. Já foi a época que você conseguia criar ali diferenciais e sentar em cima e falar, é isso. Mas, cara, hoje com toda essa dinâmica de mercado, as coisas acontecendo ali muito rápido, cara, você não consegue nem sentar tanto assim, nem ter tanto tempo para você ficar ali naquela mesma posição, cara. Você precisa pegar e se movimentar. Não tô falando para você não ter foco no core business e naquilo que é o principal, mas você precisa, como empreendedor, você se desenvolver e ter habilidades que vão ali te fazer subir ali pro próximo nível. Na minha visão hoje, o que eu tenho estudado muito e feito muito IA. Hoje eu tenho alavancado boa parte do meu tempo e das minhas atividades mais operacionais, assim, por meio de IA e até do meu time. Então, cara, isso alavanca muito, é o que eu tenho ali investido. É um negócio que você não vai aprender na escola, você vai aprender usando mesmo. Sim. É essa forma que é a melhor forma de você estudar. E a gente que é muito prático, é uma forma muito legal e você vai ficar ali fissurado, você gasta ali todos os seus tokens ali do cloud, mas, cara, dá retorno, sim. Mata o ego e se mantém sempre em movimento, né? O movimento é constante e o equilíbrio é fluido. É isso aí. Essa é forte também, jogador. Isso é bom, hein? De frases de efeito. Cara, é fera. Em uma frase, o que separa ideia promissora de negócio real? Geração de valor para o cliente. Às vezes não é nem caixa no início, mas é geração de valor, porque primeiro gera valor, depois captura dinheiro. Perfeito. Qual desafio forma mais o empreendedor? Escassez,
pressão ou rejeição? Caraca, um pouco dos três, né? Mas a escassez, ela te faz movimentar de uma forma ali que é incrível, né? Aquela máxima daquele ditado ali do sábio. Quando a água bate na bunda, meu parceiro, aí não tem jeito, você precisa se movimentar ali de uma outra forma. E a escassez no final do dia é isso, cara. É você fazer muito com pouco e buscando bem aquilo que você quer construir. É colocado nessa ordem de propósito, né? Então, a escassez, ela te coloca em condição de suportar a pressão e a rejeição. A rejeição, ela te limita a viver a experiência do fazer. A escassez te coloca num ambiente que você precisa se desenvolver para superar a rejeição, né? Então a escassez, ela forja, ela te torna num guerreiro. E usando uma passagem parecida como a que você falou sobre o sábio, né? Então a gente vê muito assim a frasezinha assim que é: cara, você caiu no buraco uma vez, cai a segunda é burrice, né? Então, sim, quando você vive num ambiente de escassez, você aprende a não cair no buraco, né, cara? Então é a sapiência, né? Essa é a parada capciosa, tá, bicho? É pra pegar mesmo. E normalmente, quando você coloca a tônica na última palavra da pergunta, as pessoas tendem a responder sobre rejeição. Boa. Uma verdade sobre negócios. E a última pergunta. Que pouca gente tem. Fala uma verdade sobre negócio que pouca gente tem coragem de falar, cara, sobre essa questão empreendedora. Que toda empresa existe para gerar caixa, para botar dinheiro no bolso dos acionistas. É uma verdade ali que às vezes a galera confunde um pouco, que acha que a empresa é para dar emprego. O emprego ela é o meio pelo qual você vai conseguir gerar valor ali para o seu cliente e aí seguir essa linha que eu falei mais cedo. Gera valor, depois ganha dinheiro, mas é aquilo. Não sejamos ali hipócritas e também nem rasos e parcos no sentido de que o que a gente não quer. Todo mundo quer dinheiro, mas de novo, você não é o din só pelo din, sacou? Cara, é o impacto que você gera, é o valor que você gera ali pros clientes, para de fato você conseguir construir uma narrativa ali de sucesso que faz sentido e você ter ali um propósito, porque isso que vai fazer você se conectar com as pessoas. Essa verdade que eu estou trazendo todas as qualificações que você colocou para um termo só, né? Então, essa é a verdade, ela carrega tudo isso daí. Essa verdade é a maior companheira da jornada empreendedora, né, cara? Que, tipo, a gente, como empreendedor, entre aspas, você tá numa jornada sozinho, e essa verdade, ela é sua companheira, sua sombra em todos os momentos, né? Então, quando você consegue tá com isso do lado, você consegue ter um controle emocional e aí ter, sim, a capacidade sobre todos os predicados que a gente falou acima, para conseguir seguir na jornada, ser resiliente, bababá, que a gente já falou bastante, batemos muito no desenrolar da conversa, cara. Mas é uma baita visão. Cara, se é 1h30, a gente ficaria aqui 3 horas, até mais. Com tanta coisa que eu pulei aqui, de coisa rica que eu queria entregar pra turma. Mas mais uma aula hoje. Donaldo deu uma aula sobre empreendedorismo, sobre modelo de negócio, construção de oportunidade. Dá pra ver que o cara é um marqueteiro nato, não é só visionário, não é só um cara de execução. O cara é bom, o cara entende frases de efeitos que são de fato impactantes e importantes, são provocativas para quem quer empreender, para quem pensa em entrar nesse mercado. Foi incrível, cara. Obrigado por compartilhar sua visão.
tem um arroba, vai ficar aí. É um contato direto. Vale muito a pena conhecer o modelo. Por curiosidade, você que é operador do food service, que ainda não está no delivery, além de estar perdendo tempo, tem agora uma oportunidade, procura. Ele está com 100% de capacidade tomada, mas vai lá entender, cara. Um cara é um especialista, vai trocar figurinha e vale muito a pena. E é isso, cara. Trouxe clareza pra caramba. Por favor, não deixa de se inscrever no canal pra gente continuar entregando conteúdo rico como esse. E é isso aí, cara. Deixa a tua mensagem pra turma. Deixa a sua mensagem pra turma aí, os espectadores estão aí. Boa. Faz uma comunicação direta. Valeu, Guilherme. Obrigadão pelo convite. É um prazer estar aqui. A gente tem esse propósito de fomentar o empreendedorismo e para isso a gente precisa falar a verdade nua e crua mesmo, sem empreendedorismo de palco ou de Instagram, mas, cara, a verdade ali que é difícil de engolir, que é difícil de ouvir e que, inevitavelmente, as pessoas que querem empreender, que não é para todo mundo, tá? Vão precisar, em algum momento, ter isso e saber muito bem aquilo que estão vivendo, mas é um caminho maravilhoso, né? Esse caminho que a gente vive, e eu fico muito feliz e quando eu olho para o que a gente está vivendo agora, e eu fico até ansioso para o que a gente vai viver daqui nos próximos anos, porque com certeza vai ser muita transformação e vai ser com certeza ali muitas alegrias e, como diz você, né? Fábrica de felicidade ali para todo mundo. Fábrica de felicidade. Quando tá bom para todas as pontas, é fábrica de felicidade. Só alegria, sorriso. Aí tá lindo. Puro e absoluto, né? Boa, e a gente sofre junto, né? Boa. Aí minha pequenininha aí, minha patrocinadora oficial, Nexa Delivery, aqui entrega na sua casa. A Dark Store, que é a marca do Donaldo, né? Espaço de freezers, gôndola, seus produtos prontos para serem entregues. Tem a Dark Kitchen. Dark Kitchen a gente não botou a logo. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Semana que vem tem mais.